Olá, segundo ano, professor Reinaldo. Vamos retomar os estudos, relembrar um pouco do que já fizemos em sala de aula, enquanto estamos aí em período de quarentena, morrendo de saudade da quadra, dos esportes, do movimento, da dança. Hoje vou passar aqui para vocês elementos da ginástica. Conceito de ginástica, a importância da ginástica. Começamos aí com o material da professora Beatriz, que é disponível na internet, que eu vou colocar para vocês também. E ela faz a iniciação já dando o significado da ginástica. A palavra ginástica vem do grego gymnastik, arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade, ou gymnos, que significa nu. Então, em síntese, a ginástica inicialmente vincula a esses elementos: a fortificação do corpo, a saúde corporal, o movimento corporal, a análise do corpo em natura. Isso vem, o corpo nu vem lá dos gregos, a beleza corporal, da renascença, a expressão do corpo, a retomada desse corpo. O conceito, uma forma particular de exercitação, onde, com ou sem uso de aparelhos, apresenta-se a possibilidade de atividade que provocam valiosas experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal, em particular do homem em geral. Então, esse conceito, a formação do homem integral, a formação do movimento, isso tudo está vinculado à ginástica, à essência da ginástica. E a ginástica ela vem, principalmente no período contemporâneo, sendo abraçada pela educação. É uma outra forma de você exercitar, tem diversas modalidades que podem ser trabalhados seus movimentos no âmbito escolar. Ela vem fazendo um recorte simbólico aí do processo histórico da ginástica, a relação que muitas das vezes em cada período se absorveu em síntese dessa ginástica no período pré-histórico, o caráter utilitário. O que ela está querendo dizer com isso? Que a ginástica era utilizada como movimentos do dia a dia, movimentos rotineiros. Na antiguidade, chama-se atenção aí para a Grécia e Roma, as práticas corporais, educação corporal, estética, características de guerreiros. Então aqui na antiguidade ele já vai tendo uma retomada diferente. Ela sai do caráter utilitário e passa por movimentos específicos, uma certa educação corporal, tem uma estética, tem uma finalidade, por exemplo, quando ela é conduzida aí pelos elementos da guerra. Idade Média, preparação militar. Dentro dessa Idade Média, a disciplina do corpo, o cuidado com o corpo, associado às técnicas militares, fez da ginástica um elemento muito importante dentro do preparo militar. Idade Moderna, preocupação com a educação, exercício ao ar livre. Então você sai daquela coisa rígida, daquela coisa sólida, daquela coisa técnica e passa mais a modalidade, ao cuidado com o corpo. Essa modalidade da ginástica, ela passa a preocupar com a educação no sentido corporal, tanto do corpo e da mente. E esses exercícios, eles passam a ser executados ao ar livre, em bosques, nas diversas possibilidades aí de cada grupo social. Já na contemporaneidade, já no nosso tempo, as primeiras sistematizações dos exercícios físicos ginásticos. Então aqui já há uma especificidade da ginástica, há grupos de movimento, há grupos de ações e de execuções desse movimento.
Então, na atualidade, se tem uma diversidade muito grande de elementos ginásticos, de movimento e de possibilidade, tanto no campo da ginástica competitiva, como também no campo da ginástica não competitiva. Também ela vem chamando a atenção aí, principalmente para as escolas, né? As escolas que difundiram a ginástica pelo mundo, a escola alemã, a escola dinamarquesa, sueca, francesa e inglesa. Essas escolas que foram responsáveis, dentro do campo específico de movimento, a propagação dessa ginástica. E dentro do campo também da competitividade, como uma disputa, como a busca da perfeição do movimento e, consequentemente, querendo ou não, também com a relação da saúde corporal, do corpo em si, o bem-estar, o equilíbrio. E ela vem apresentando aí algumas finalidades associada a um período e associada a determinadas escolas. Por exemplo, ele coloca a primeira citação aí, regenerar a raça. Então, essa citação para os dias atuais já está totalmente fora de contexto. Mas se você for lá para a Alemanha, no período do fascismo, no período de Hitler, isso era bem específico dentro da identidade ideológica do fascismo. Então, em outras palavras, reforçar aqueles que são bons e excluir aqueles que têm uma certa dificuldade a mais ou não se enquadram dentro dos padrões esperados pelo governo da época. E esses outros três elementos muito importantes e carregados até os dias atuais. Promover a saúde, desenvolver a vontade, a coragem, a força, a energia de viver, desenvolver a moral, a moralidade, que também é discutido nos dias atuais. Essa moralidade ela é contextualizada dentro de cada cultura e dentro de cada período. Então, dá uma gama de discussões dentro desse elemento. Mas o que eu chamo a destaque, a atenção, é para promover a saúde. Eu vejo a ginástica, seja ela competitiva ou não competitiva, um dos seus grandes resultados é o bem-estar e a saúde corporal. De uma forma geral, para idoso, para criança, para jovens como a gente. Então a escola, cada vez mais, ela vem abraçando a ginástica. E eu lembro que eu falei para vocês ainda, a gente ia fazer exercícios associados à ginástica. E assim que eu passar esse período de estudo, a gente vai pensar em elementos de ações que podem ser executados dentro desse período de quarentena. Vai ter atividadezinha logo mais. Aqui ela vem apresentando uma foto, olha o interessante, do movimento, o compasso, o ritmo dos movimentos, o sincronismo das ações. Isso é típico da ginástica sueca, desses movimentos. Na escola, ela colocou a imagem do adulto, também isso foi presente dentro das escolas, o movimento das crianças, as ações das crianças, a postura, olha a postura corporal dessas crianças. Então a ginástica ela proporciona isso, ela proporciona essa disciplina, esse cuidado com o corpo. E por último, ela vem fazendo uma citação dos tipos de ginástica, a especificidade de cada ginástica, ginástica de condicionamento ou de academia, ginástica terapêutica, ginástica alternativa, ginástica competitiva, ginástica demonstrativa e ginástica laboral. E tem inúmeras outras mais. Mas esse vai ser um assunto já para o próximo vídeo, que a gente vai... Não dá para ver com especificidade tudo, mas vamos selecionar algumas que chamam a atenção pelo seu movimento, pela sua ação, dentro daquilo que a gente pode fazer também dentro dessa época de quarentena ou dentro do contexto escolar. Então, se possível for, vocês já façam uma pesquisa sobre esses tipos de ginástica, as ginásticas competitivas e quais os tipos das ginásticas não competitivas. E por hoje, sobre ginástica, é só. Aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar dentro desse estudo sobre a ginástica.
Saudade tá grande, um abraço e até